Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Meu querido e minha querida, são 9h10 e nós estamos aqui com uma pergunta que me foi feita. Céu, me explique um pouquinho sobre o casamento judaico e o que isso tem a ver com a parábola das 10 virgens. Tem tudo a ver, não é? Sem a compreensão, na verdade, do casamento judaico, não dá para compreender a parábola das 10 virgens, né? E aí nós vamos entrar num tema chatinho, já algumas pessoas já entraram em contato comigo pelo chat e conversaram comigo em alguns momentos falando, mas Céu, eu sou noiva, eu não sou amigo do noivo, não é? Então o texto, como eu li para vocês, tratando acerca da noiva e do amigo do noivo, está em João 3:29, que tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente ouve, e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então, no caso, olha só que coisa interessante, o próprio Hanão imersor João Batista, ele não se considerava noiva. Na verdade, querido meu, querida minha, nós todos deveríamos ter essa posição. Vou explicar por quê. Eu vou até ler para vocês um texto que eu separei aqui como um adendo, não é? Para que você possa compreender isso de uma maneira mais prodigiosa, não é? Olha só, as escrituras dizem para a gente que nós deveríamos sentar os convidados, né, presta atenção no que está escrito aqui. Reparando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, ouvindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier quem te convidou, diga, amigo, assenta-te mais perto de mim. Ser-te-á isso então uma honra diante de todos os convivas, diante de todos os outros convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então, meu querido e minha querida, o que eu quero pedir para que você compreenda a minha visão, por exemplo, de eu falar, olha, eu sou amigo do noivo, aliás, o meu nome é isso, não é? Shelumiel quer dizer amigo de Deus, então, por isso meu apelido aqui é Céu, porque Shelumiel, que em português Selumiel, quer dizer justamente amigo do Eterno, amigo de Deus, amigo do Todo-Poderoso. Então, olha só, vamos falar um pouquinho da parábola. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram de encontro ao seu esposo, e 5 delas eram prudentes, de encontro do esposo, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram, todas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Meu querido, minha querida, aqui se trata de amigo do noivo. Em nenhum momento se fala daquelas pessoas que fazem parte da noiva, que, enfim, que estão com o noivo continuamente, que essas pessoas adormeceram. Sempre haverá pessoas extremamente ligadas ao Eterno em todas as gerações e pessoas que não vão dormir, meu querido, minha querida. Entende? Isso acontece realmente com um amigo do noivo, mas é impossível acontecer com a noiva, entende? Ainda que a relação de noivado tenha hábitos e particularidades e entre até muitas vezes numa situação até, como vamos dizer, cotidiana, a noiva é do noivo, o noivo é da noiva, ele sempre vai falar com ela, ele sempre vai estar ao lado dela, não é assim com o amigo, não é? O amigo tem uma presença periódica, tem um preencher momentâneo, mas muitas vezes eu vejo uma grande dificuldade das pessoas terem comunhão diariamente com o Eterno. Eu prefiro me sentar lá no fundão, né? Eu sou da turma do fundão. Se for para me chegar à frente, o Senhor um dia vai me dizer, olha, filha, chega-te aqui à frente. Mas eu hoje, meu querido, minha querida, imagine, o Hanão imersor que viveu a vida toda pro Eterno, se considerava amigo do noivo, quanto mais euzinha, não é? Então vamos falar um pouquinho do casamento judaico. Eu quero contar para vocês algumas curiosidades do casamento judaico, né? O casamento judaico, ele não tem madrinho,
não tem padrinho não tem madrinha. Eu tô tão desacostumada de falar esses nomes que até erro aqui, madrinho, né, e padrinha. Não, mas vamos falar direitinho. A Pri já olhou assim pra mim, tipo, né? Olha só, não tem padrinho, não tem madrinha. Por quê? Porque essa situação de padrinho e madrinha faz parte de uma cultura pagã. Entenda uma coisa, eu não tô criticando quem tem padrinho e madrinha, por favor, não é? Mas assim, dentro, eu tô explicando como é a cultura judaica. A cultura judaica, ela compreende que são amigos e amigas do noivo, da noiva, mas eles não são padrinhos, eles não se tornam pater, eles não se tornam mater daquele casamento, não são responsáveis por aquele casamento, eles são apenas convidados, tá bem? Uma coisa muito impressionante é que para todos os casamentos tende a ser feito num lugar, um ambiente religioso. O casamento judaico não. Ele pode ser feito num buffet, aliás, tradicionalmente é feito num buffet, não tem essa tradição de se fazer dentro da sinagoga, não existe essa tradição de fazer como hoje, o casamento tem que ser numa igreja. Não, pode ser até ao ar livre, não é? O casamento judaico tem essa diferença, não é uma tradição, não é um costume de se fazer dentro do ambiente religioso, tá bom? Um item fundamental da cerimônia judaica é a rupá. A rupá, o que é isso? O homem, ele, na antiga tradição, o homem até hoje, o judeu, ele tem um chale de orações chamado talit, que se usa principalmente no shaharit, que são as orações matinais. Então o que acontecia? 4 amigos do noivo seguravam as pontas desse talit, não é? E ficavam com essa cobertura sobre a vida do noivo e da noiva, como 4 pilares, entende? É uma coberta, uma cobertura que simboliza o que para a gente aqui como judeus, né? Como se fosse o passado, o presente e o futuro, a representação do novo lar que está sendo formado pelos noivos, cercado pela família, pelos amigos. Mas olha que interessante, essa cobertura não é a cobertura da Ruach HaKodesh, cobertura do Espírito Santo de Deus? Não é lindo isso? Oh, aleluia! É muito importante falar dessas coisas. Então essa cobertura, na verdade, hoje as rupás são muito feitas, mesmo já construída com tecido, não é? Se vocês procurarem na internet fotos de casamento judaico, vai aparecer lá a rupá, já não é 4 pessoas carregando, mas eu estou contando como isso era na tradição original, que era o talit. O talit era pego. Caso você não saiba, meu querido, minha querida, a bandeira de Israel, ela foi feita com base no talit, no manto judaico de oração. Uma tradição que foi colocada, muita gente eu já ouvi me dizendo, me criticando, mas o homem é vergonhoso orar com cabeça coberta, não é? Eu continuo batendo firme com relação às tradições, de traduções, não é? Meu querido, minha querida, se é realmente vergonhoso, por que o Eterno mandou que o sumo sacerdote tivesse a cabeça coberta para ministrar diante dele? Então, meu querido, minha querida, é o que eu falo. As traduções, elas me dão às vezes cãibras no estômago, porque essas coisas dão uma má interpretação muito grande, e um dia eu me comprometo com você, empenho minha palavra, que eu vou estar trazendo um estudo acerca do véu e acerca do homem orar com a cabeça coberta, não é? Porque com certeza Yeshua usava talit, porque a mulher não segurou na orla da veste. O original está escrito que ela segurou no tzitzit, e o tzitzit é parte do talit, não é? Os franjas que estão nas beiras do talit é a parte mais sagrada da vestidura judaica, porque aqueles tzitzit, que são aqueles fios que caem do talit, simbolizam a lei de Israel. Então, aquela mulher realmente se arriscou grandemente em tocar no tzitzit de um homem, não é? Principalmente com fluxo hemorrágico. Ela poderia ser apedrejada, só para você compreender o que a lei diz, porque tudo que uma mulher com fluxo hemorrágico tocasse se tornaria imundo, e ela tocou no tzitzit de Yeshua. Não está escrito orla da veste, meu querido, eu lamento. Está escrito justamente que ela tocou no tzitzit do talit de Yeshua. Então Yeshua usava talit, ele usava esse chale de orações, e Yeshua, certamente, como todo bom judeu, ele cobria a cabeça nas suas orações do shaharit. Vamos lá, continuando, meu querido, minha querida. Então, essa rupá
que era feita ancestralmente de uma maneira, segurando os 4 amigos do noivo, segurava as 4 pontas do talite e ficava essa cobertura sobre o noivo e sobre a noiva, que eram celebres, ficavam lá segurando o tempo todo da cerimônia do casamento. Então, hoje modernizaram tudo, não é? Então, hoje a roupa é feita mesmo com tecido, mas não tem ninguém segurando. E dentro da roupa vai ficar os amigos do noivo, amigas da noiva, os parentes desse casal. Olha, os noivos, o dia do casamento judaico, para os noivos é como Yom Kippur, é o dia do perdão. Isso você precisa compreender, uma vez que dentro da igreja não existe celebração de festas bíblicas, mas o Yom Kippur é muito, muito, muito importante na vida de um judeu. É o dia do perdão, é o dia de um jejum, onde nós entramos em jejum na véspera, não é? O dia para nós começa às 18 horas, a virada do dia, quando aparece a primeira estrela no céu. Então nós jejuamos de tudo, de água e de alimentos, e nós passamos um dia inteiro de consagração e oração ao Eterno. É o dia que é considerado provavelmente no futuro bem próximo, o dia do julgamento do Senhor, não é? E para o judeu que se casa, o casamento dele é como um dia do Yom Kippur para ele, o dia do perdão pessoal. A tradição diz que nesse dia o Eterno está lidando com ele com relação ao arrependimento, que eles se libertem de toda a transgressão do passado para que possam começar uma vida nova juntos. Não é lindo isso? Não é lindo? Uma coisa muito, muito importante é que no casamento judaico é o noivo que vai buscar a noiva. Nós vemos os casamentos, é o pai que entrega a noiva, não é? Não é verdade? Outra coisa complicada, meu querido. Por que o judeu não diz que está levando a noiva para o altar? Porque altar é lugar de sacrifício, meu amado. Imagina, eu estou levando minha noiva para o altar, eu estou levando minha noiva para o sacrifício, não é? Então, por isso é muito complicado para o judeu aceitar um evangelismo, aceitar quando ele vê essas coisas, ele fica passando mal. Por quê? Porque a cultura é muito diferente. O altar é lugar de sacrifício, então nenhum homem deveria levar uma noiva para o altar. Não é? Mas não se preocupe, meu querido, porque na verdade os altares das igrejas não são feitos sacrifícios, não é? Então tá ótimo, é só um problema de interpretação realmente. Mas o fato é que para o judeu, ele está ali na roupa, começando uma nova vida embaixo da Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo do Senhor. Uma coisa muito importante durante o casamento judaico é que sempre entra um razan. Razan é um cantor, vamos dizer assim, melhor conhecido. É uma pessoa que tem uma boa posse de voz e que vai entoar bênçãos em hebraico. E ele canta uma música chamada Boi Beshalom. Esse Boi Beshalom, essa música, eu vou trazer só a tradução para vocês, que diz assim: entre em paz, ó coroa do seu marido, mesmo em alegria e bom ânimo, entre os fiéis da nação preciosa, entre, ó noiva, entre, ó noiva. Não é maravilhoso isso? Eu fico imaginando como será aquele dia maravilhoso, não é? Uma coisa muito importante também é que a noiva, quando ela vai ser buscada pelo noivo, ela está com o rosto descoberto. Mas quando o noivo se aproxima, ela pega o véu e cobre o rosto, como um sinal de autoridade do marido que ela reconhece. Isso vem desde a época que a nossa querida Rebeca cobriu o rosto perante Isaac, não é? Essa é uma tradição milenar que vem de quem, Céu? Vem lá, porque quando a Rebeca viu Isaac, que ela estava ali sendo levada pelo servo, né, de uma certa maneira pela Ruach HaKodesh, não é? Ela parou no meio do caminho, lembre-se que ela parou, não é? E ali ela cobriu o rosto, porque a tradição diz que quem busca a noiva é o esposo, e é assim dentro da tradição judaica, não é? Quando a noiva chega na roupa, ela dá 7 voltas ao redor do noivo. Por que acontece isso, Céu? Porque, na verdade, há muito simbolismo sobre isso, mas um deles é que o mundo foi feito em 7 dias. Então, metaforicamente, essa noiva está construindo paredes, porque a mulher é a construtora, é a edificadora. Então, ela dando essas simbólicas 7 voltas, ela está dando uma nova casa para o marido, ela que está edificando. As 7 voltas também lembram a queda da muralha de Jericó. Então, dessa forma, quando ela circula o noivo, ela quebra qualquer barreira do passado na vida dele, qualquer coisa que possa ser impeditiva para que aquele casamento flua segundo a vontade do Senhor. Mas isso é uma tradição, não é?
é uma tradição maravilhosa que é feita no casamento judaico. No casamento judaico existem 2 taças de vinho, elas são servidas durante a cerimônia. O vinho é um símbolo da alegria dentro do judaísmo e está associado com Kiddush. O que é o Kiddush, Céu? Não é ceia. Desde que o sumo sacerdote, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós já conversamos aqui sobre isso, desde que levou pão e vinho para o nosso pai Abraão, aconteceu de essa tradição entrar dentro da cultura judaica como sendo uma maneira de você receber o outro muito maravilhosamente, não é? Então, esse momento, os noivos não bebem em copos separados, eles têm de beber no mesmo copo, embora tenha 2 copos, mas eles são servidos para que o noivo e a noiva beba num único copo. Na hora do anel, o noivo diz, muito bonitinho, ele diz: Arei et mekodeshet li betabá atzou kedat Moshe ve Israel. Que quer dizer o quê? Eis que você está comprometida a mim com este anel, de acordo com a lei de Moisés e Israel. Então o noivo dá para a noiva essa aliança, declara de acordo com a lei de Moisés, e um dos símbolos marcantes da celebração é quando o noivo pega então esse copo onde eles beberam e ele quebra esse copo dizendo o seguinte: assim como esse copo de cristal não pode ser colado nem refeito, a nossa vida jamais poderá ser refeita se nós nos dividirmos um do outro. E todos dizem Mazel Tov, que quer dizer o quê? Boa sorte, né? Isso é muito importante, essa quebra desse copo, para recordar também a destruição do antigo templo de Jerusalém, mas também a alusão ao equilíbrio dos momentos felizes e tristes que também serão enfrentados durante o longo da vida deste casal. Então essas referências, meu querido e minha querida, são muito importantes para que você compreenda que o noivo vem buscar a noiva no judaísmo. As coisas são bastante diferenciadas. E eu espero que você compreenda que não é demérito de ninguém ser amigo do noivo, não. Claro que nós temos uma ambição secreta de sermos a noiva, não é? Nós queremos estar na Nova Jerusalém, embora, claro, nós possamos morar com as nações na nova terra que será nos dada, criada da parte do Eterno. Uma coisa é importante você compreender, meu querido. Importa que você nasça de novo. Importa que você nasça de novo. A tua vida aqui na Terra, a maneira que você conduzir a sua vida aqui na Terra, ela é determinante para toda a sua eternidade.